Eu vou abrir o meu navegador para mostrar para vocês o que nós vamos aprender na aula de hoje. Você vai criar junto comigo esse card aqui super bonito, onde nós temos uma foto na lateral aqui do card, que vocês podem ver que ele transpassa o meu card de baixo. Inclusive a foto vem mais para frente, dando essa aparência de profundidade. Mas aqui do lado nós temos um título, onde nós temos o título da pessoa, um subtítulo, uma breve descrição aqui sobre essa pessoa, e no caso eu peguei um texto aleatório na internet só para mostrar como fica, mas aqui embaixo nós temos os ícones aqui de rede social, WhatsApp, Instagram, GitHub, e mais aqui embaixo dois botões, um botão de saiba mais e um botão de fale comigo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, não é nem a beleza desse card, que realmente ele ficou muito bonito, né? Mas sim a responsividade. Eu vou colocar o cursor bem aqui no canto da minha tela, eu vou clicar e pressionar para diminuir o tamanho da minha tela. E o que vai acontecer? Quando a minha tela diminuir tanto que chegar ao tamanho de uma resolução de um tablet, né, ou de um iPad, a minha página vai se adaptar para o tamanho da tela. Vejam só, a foto saiu da lateral e veio para cá para cima e os textos ficaram centralizados. E se eu diminuir mais ainda, ao ponto de chegar no tamanho de uma tela de celular, ela se ajusta, arredonda a foto e aumenta ainda mais os botões. Muito massa, né? Então, na aula de hoje, você vai criar essa página junto comigo e aprender tudo sobre responsividade. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem o que é Media Query, para que serve e o que fazer com essa ferramenta poderosíssima do CSS, nós vamos iniciar o desenvolvimento do card profissional. Para isso, nós vamos voltar no VS Code, eu vou fechar o nosso arquivo index.html e vou criar aqui na raiz da pasta aula 4 um novo arquivo. Então, clico com o botão direito, novo arquivo, e vou chamar esse arquivo de card.html. Para a gente iniciar, eu vou criar a estrutura básica HTML. No VS Code basta apertar o exclamação, Enter, e ele já cria toda a estrutura para a gente. Eu vou modificar aqui no lang, eu vou tirar o en de inglês e vou colocar ptbr. Aqui no nosso title eu vou colocar card. E aqui dentro do body nós vamos iniciar a construção da nossa página. Primeiramente, eu vou criar uma div com uma classe chamada card container. Dentro dela, eu vou ter o meu próprio card. Então, eu vou criar aqui a div com uma classe chamada card. Esse carinha aqui que vai ser o nosso card. O card container vai ser a nossa div que vai delimitar, onde eu vou estipular qual é o tamanho do card, mas o card propriamente dito será essa div aqui, tá? Dentro desse card, nós vamos ter duas coisas. Deixa eu voltar aqui para a nossa página de modelo. Então, no nosso card, nós temos uma imagem aqui do lado esquerdo. E do lado direito, nós temos o conteúdo do card, né? Que tem um título, subtítulo, um texto, os ícones e botões. Tá? Então, a imagem fica para um lado e o conteúdo, né? O corpo do card fica para o outro. Então, aqui dentro do meu card, primeiro eu vou criar uma div, né? Onde vai comportar a nossa imagem. Então, essa div vai ter uma classe que eu vou chamar de ImageCard, perfeito? Dentro dessa div, eu vou colocar as nossas imagens. Então, eu já crio aqui o nosso Picture, tá? E dentro do Picture, eu vou colocar a nossa imagem padrão e depois uma imagem alternativa, tá? A gente ainda não tem a nossa imagem no projeto. Essas imagens aqui são as imagens que a gente estava testando no início da aula. E eu já tenho aqui no meu computador as imagens que nós vamos utilizar. Eu vou copiar essas imagens daqui e vou colar para dentro do nosso projeto. Então, aqui na pasta Images, eu vou colar as duas imagens que nós vamos estar utilizando. Eu tenho essa imagem aqui, que é mais compridinha, e tenho essa imagem que é mais quadrada, tá? Então, nós vamos estar utilizando essas duas imagens. Caso vocês queiram utilizar essa imagem, ou então saber pelo menos as dimensões da imagem que eu utilizei para fazer igualzinho aí no computador de vocês, deixem aí nos comentários que eu vou passar as medidas ou até mesmo essas imagens aqui para vocês. Perfeito? Então, deixa eu fechar aqui. E aqui dentro do Picture, eu vou colocar a nossa imagem padrão. Então, eu vou criar aqui o IMG.
Dentro do src, eu vou referenciar a minha imagem padrão, que ela está dentro da pasta Images, tá? Aperto o Tab e aparece aqui todas as imagens dentro da pasta Images. E eu vou escolher essa foto default.png. Aqui seria o nosso texto alternativo. Eu vou colocar aqui foto padrão, perfeito? E agora aqui em cima, nós vamos criar o nosso source. E o nosso source vai ter o atributo src7, perfeito? E dentro das aspas nós vamos colocar a imagem que nós vamos apontar agora. Ela está dentro da pasta images, barra, e agora nós vamos apontar para a imagem foto-small.png. Vamos lá, foto-small.png. Mais uma vez, explicando para vocês, quando nós estamos utilizando o source, o VS Code não completa aqui as imagens para a gente, então a gente tem que digitar, tá bom? E logo depois de informar a imagem, agora eu vou configurar quando essa imagem vai aparecer. Então, nós iniciamos aqui com a propriedade mídia, abro as aspas, vou colocar o parêntese e dentro do parêntese eu vou colocar a condição para essa imagem aparecer. Então, eu vou dizer aqui que essa imagem ela vai aparecer quando a nossa tela estiver em uma largura máxima de 800 pixels. Agora que nós criamos a nossa imagem, nós vamos criar o conteúdo, né? O corpo do nosso card. Então, logo depois da div image, eu vou criar aqui uma div que eu vou chamar a classe dela de body card. Será o corpo do nosso card. E dentro do nosso card nós vamos ter um título, que eu vou colocar aqui um H2. Vou colocar Renato Pereira DevX. Mais embaixo do título eu vou ter o meu subtítulo, que eu vou criar um spam para isso, e vou chamar de Full Stack Development, beleza? Agora, depois do subtítulo, nós precisamos colocar um texto, né, que seria aquela breve descrição. Eu tenho aqui um texto de exemplo, eu vou copiar e colar para a gente ser mais rápido, tá? Então, copiei, colei aqui, tá? Esse texto é só para exemplificar mesmo. E agora, vamos ver como está ficando a nossa página, pessoal? Eu vou parar aqui o nosso serviço anterior que nós estávamos utilizando e vou iniciar agora o serviço dessa página. Então, eu vou apertar aqui o Go Live, né, que eu tenho a extensão do Live Server, vou clicar aqui em Go Live e ele vai abrir a nossa página. Agora, o que está faltando, pessoal? Vou voltar aqui para o nosso modelo. Depois da descrição, a gente tem que colocar os ícones, né? E como nós colocamos esses ícones na nossa página HTML? É muito simples, vem comigo. Eu vou abrir uma nova aba no navegador e no Google eu vou pesquisar por Bootstrap Icons. Eu vou clicar nesse primeiro link aqui, que é a URL icons.getbootstrap.com. Vou clicar nele e ele vai entrar nessa página aqui, que vocês já vão ver de cara vários tipos de ícones. Agora você vem aqui nessa lista de links e você vai clicar em Install. Clicou em Install, ele te jogou para cá, para o final da página, e você vai ver essas três opções aqui. Existem várias formas de configurar, né, de instalar o Bootstrap Icons no seu projeto. A gente vai estar utilizando essa terceira aqui, que é através do CDN. O CDN nada mais é que um link para um arquivo CSS do Bootstrap Icons. Então vejam que aqui é a tag link, né, o Hell Style Sheet, que você já conhece, e dentro do href é colocado a URL que direciona para um arquivo chamado bootstrap-icons.min.css. Então, essa instrução nada mais é que o link para um arquivo do Bootstrap Icons que já tem tudo configurado aqui dentro e que nos permite utilizar as estilizações dele para poder otimizar a nossa página. Então, eu vou clicar aqui do ladinho, olha, você vai ver um ícone, que esse ícone, se você clicar em cima, você vai copiar esse link, tá? Eu cliquei sobre ele, ele até mudou aqui, olha, ficou um checkzinho dizendo que ele já está copiado. Agora eu vou voltar aqui para o nosso projeto. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Aonde nós colocamos a tag link na nossa página HTML? É dentro do nosso head, né? Então, aqui embaixo de title, eu vou colar o link para o Bootstrap Icons. Fazendo isso, eu já consigo utilizar os ícones do Bootstrap aqui no nosso projeto. Então, o primeiro link que nós temos que utilizar, deixa eu voltar aqui, é o LinkedIn, depois o WhatsApp, Instagram e GitHub.
Então, vamos voltar aqui para o site do Bootstrap. Eu vou voltar para o início da página. Deixa eu selecionar aqui. Aqui no início, vocês vão ver que tem um campo de texto. Esse campo é para a gente filtrar pelo nome do ícone que a gente quer. Esses ícones, eles estão identificados e a gente pode pesquisar pelo nome. Eu vou colocar aqui, ó, LinkedIn. Aí ele filtra para a gente. Agora eu vou clicar sobre o LinkedIn e ele vai me redirecionar para essa página. Aqui no canto direito, vocês vão ver essa instruçãozinha aqui, olha, essa tag. Para a gente poder utilizar esse ícone no nosso projeto, basta a gente copiar essa instrução e colar no nosso projeto. Então, eu copiei, eu vou colocar mais aqui embaixo da tag P. Antes da gente colar aqui, eu vou criar uma div que vai ter uma classe chamada Network. Dentro de Network que eu vou colocar os ícones. Mas eu não sei se vocês perceberam, esses ícones aqui, olha, quando nós passamos o mouse por cima, ele muda o cursor. Então, na verdade, esses ícones aqui, eles são links, porque quando nós clicarmos em LinkedIn, ele vai redirecionar para a página do LinkedIn, aqui vai redirecionar para uma página de conversa no WhatsApp, aqui ele vai redirecionar para o seu perfil no Instagram e também para o GitHub. Então, como são links, pessoal, eu vou voltar aqui. Primeiro, eu vou criar a nossa tag A de link. Eu ainda não vou colocar nenhum link para ela. E aqui dentro do link, aí sim eu colo o meu ícone do LinkedIn. E se eu voltar para a nossa página aqui, ó, vocês vão ver que já foi criado o ícone do LinkedIn. Agora eu vou para o próximo ícone. Eu vou voltar na página do Bootstrap, voltar para a página aqui anterior. E agora eu vou pesquisar por WhatsApp. Ele filtrou o ícone do WhatsApp para mim. Eu vou clicar sobre ele. Aqui no canto direito eu vou copiar o ícone. Vou voltar para o meu projeto. Criar aqui a tag A agora, mas para o meu WhatsApp. E vou colar o ícone do WhatsApp aqui. Se eu salvar, voltar para o card, já foi criado o ícone do WhatsApp. Perfeito? E agora eu vou replicar para o Instagram e para o GitHub, tá? Percebam, pessoal, que o Bootstrap Icons para esses ícones que nós estamos referenciando, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e GitHub, ele segue esse padrão de classes aqui, olha. Primeiro ele coloca BI e aqui BI-LinkedIn, BI-WhatsApp. Então ele vai seguir essa mesma linha para os outros ícones. Então aqui eu só tiro o WhatsApp e coloco agora Instagram, tá? E aqui eu vou colocar GitHub, perfeito? E se eu voltar para o nosso navegador, os ícones já estão lá. E o que mais está faltando, pessoal? Está faltando os dois botões, um botão de Saiba Mais e um Fale Comigo. Então eu volto aqui para a nossa página, vou criar aqui embaixo uma div, e nessa div eu vou criar uma class chamada BTNs Card, BTNs de botões. E aqui dentro eu vou criar os dois botões, Saiba Mais, aqui embaixo um outro botão, eu vou chamar de Fale Comigo. Cada botão vai ter uma classe também para identificar cada um deles. Aqui eu vou colocar classe Saiba Mais e aqui embaixo eu vou colocar uma classe Fale Comigo. Perfeito? Bom, eu acho que nós já concluímos aqui a nossa estrutura HTML, colocamos todas as informações necessárias. Agora nós vamos iniciar a estilização do nosso card. Então eu vou voltar aqui para o nosso projeto e vou criar o arquivo CSS que vai estilizar a nossa página, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, bem aqui embaixo do link do Bootstrap Icons, eu vou criar aqui o nosso link e vou escolher essa opção aqui, ó, link CSS. Vou apertar Tab. Dessa forma, o VS Code já completa tudo para a gente com o Hell Style Sheet, que é a nossa página de estilo. Cria aqui o href e bota um arquivo chamado style.css. Se nós clicarmos, pessoal, na tecla Ctrl, eu não sei se é Ctrl ou Alt aí no teclado de vocês, mas se você pressionar essa tecla e passar o cursor por cima, quando você clicar, ele automaticamente, se esse arquivo não existir no seu projeto, ele vai criar esse arquivo para você. Então, nós vamos estar fazendo o seguinte, eu vou criar aqui na frente do arquivo, eu vou colocar css barra, que vai ser a nossa pasta, tá bom? O nosso arquivo style.css vai ficar dentro de uma pasta chamada CSS. Então, se eu pressionar a tecla, passar o cursor aqui por cima e clicar sobre ele, ele vai dizer que esse arquivo não existe e vai perguntar se eu desejo criar o arquivo. Eu vou dizer que sim, quero criar, e ele criou o nosso arquivo aqui, style.css, ok? Vou até salvar aqui a nossa página.
E agora nós vamos estilizar o nosso card. Primeiro de tudo, pessoal, eu expliquei nas aulas anteriores que, por padrão, os elementos HTML já vêm com uma configuração, com uma estilização do CSS padrão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar asterisco e vou colocar margem 0 e padding 0. O que significa isso, pessoal? Quando eu coloco o asterisco, eu estou dizendo que eu vou aplicar esses estilos aqui dentro para todos os elementos HTML. Então, em todos os elementos HTML, eu vou tirar as margens, tanto internas quanto externas. E agora, aqui embaixo, eu vou aplicar a seguinte propriedade, box sizing, border box. É o seguinte, pessoal, por padrão, as nossas páginas HTML possuem um box sizing content box. E o que significa isso? Digamos que eu tenho uma div e essa div ela tem um width de 100 pixels, perfeito? Então a largura dela é de 100 pixels. Se eu aplicar um padding para ela, ou seja, uma margem interna de 20 pixels, tanto para a direita quanto para a esquerda, o que vai acontecer quando a nossa página estiver configurada com box sizing content box? Ele vai pegar os 100 pixels da nossa div, mais 20 pixels para a direita, mais 20 pixels para a esquerda, e totalizando o tamanho da nossa div em 140 pixels. É isso que acontece por padrão. Quando nós configuramos o box sizing para border box, o CSS respeita a largura do nosso elemento. Então, se eu aplicar aqui uma largura de 100 pixels e colocar um padding de 20 pixels tanto para a direita quanto para a esquerda com o border box, isso não vai acontecer. Ele vai manter aqui os 100 pixels de largura e vai aplicar essa margem, né, a partir dos 100 pixels. Então é para isso que serve o border box. Agora, mais aqui embaixo, eu vou aplicar um estilo para tag body e vou colocar um display flex. Eu quero centralizar aqui as nossas divs, os nossos elementos. Vou colocar um Justify Content Center. Se nós voltarmos aqui, o nosso card já foi centralizado. Vou colocar aqui um Align Item Center, perfeito? Mas, se eu voltar agora para o navegador, o meu card não vai estar centralizado na horizontal, mas eu apliquei o Align Items. Então, o que foi que aconteceu? Isso acontece porque nós não definimos a altura do body. Então, o meu card, ele não sabe que tamanho o meu body tem. Então, por padrão, o body ele vai crescendo na medida que eu vou criando conteúdo. É como se o body estivesse nessa altura aqui. Então, desse jeito, não tem como centralizar o card na horizontal. E para a gente corrigir isso, eu tenho que informar que o meu body ele vai ser 100% da altura da tela. E para a gente configurar isso, eu vou colocar aqui um height de 100 VH. E ao configurar um height de 100 VH, eu estou dizendo que o meu body vai ter agora uma altura que vai pegar todo o tamanho da tela. E agora sim o Align Items funcionou. Mas aqui embaixo eu vou aplicar uma cor de fundo para o body, tá? E vou fazer o seguinte. Voltando aqui para o navegador, no nosso modelo, percebam que nós temos duas cores. Nós iniciamos com uma cor mais clarinha e aqui para a direita nós temos um azul mais escuro. Então nós temos duas cores formando esse degradê. Então nós vamos fazer exatamente igual. Para a gente fazer esse efeito, nós utilizamos essa propriedade chamada linear gradiente. Abro e fecho parêntese e nós vamos ter que passar três parâmetros. 1, 2, 3. O primeiro parâmetro é a direção do meu gradiente. Em que direção eu vou aplicar esse efeito degradê? Por exemplo, vai ser para o topo, vai ser na parte de baixo, vai ser do lado esquerdo ou vai ser do lado direito. Aqui percebo que ele está fazendo para o lado direito. Eu tenho um azulzinho claro e ele vai escurecendo para o lado direito. Então aqui a gente informa que a direção será to right, para o lado direito. Se fosse para o lado esquerdo, to left. Se fosse para o topo, to top, tá ok? Então a gente vai colocar aqui to right. E o segundo e o terceiro parâmetro vão ser as cores. A primeira cor, nós vamos colocar uma cor mais clara, que é um azul claro,
e a segunda cor vai ser o azul mais escuro. Eu tenho aqui uma colinha das cores que foram aplicadas naquele card modelo e as cores são essas aqui. Então, essa primeira cor é um azul mais clarinho e essa segunda cor é um azul mais escuro. Se nós voltarmos para o navegador, aqui do lado, já foi aplicado as cores com um efeito degradê. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a fonte da nossa página. Então, eu vou colocar aqui fonte Family e vou colocar uma fonte Arial para ficar mais bonitinho. Agora, aqui embaixo, eu vou começar a estilizar o nosso card container. Então, eu vou referenciar a nossa classe aqui, card-container. E aqui dentro a gente vai começar informando a largura desse card. Eu vou colocar aqui Max Width, tá? Ele vai ter uma largura máxima de 600 pixels. Aqui embaixo eu vou colocar um height de 600 pixels e vou colocar uma margem. No topo e na parte de baixo eu não quero aplicar margem nenhuma, então eu vou colocar 0. Mas nas laterais, do lado esquerdo e lado direito, eu vou colocar uma margem de 10 pixels. Agora, por que essa margem de 10 pixels? É porque caso a gente esteja acessando essa nossa página de um celular, ele vai aplicar essa margem aqui do lado esquerdo e do lado direito para dar esse respiro. Senão, o nosso conteúdo vai ficar colado aqui nas laterais e a gente não quer isso. Então, vamos voltar aqui para o código. O nosso card container já foi estilizado. Agora, nós vamos estilizar o card propriamente dito. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui a classe card, abro as chaves e vou primeiramente informar um tamanho para ele. Aqui eu vou estar utilizando o width, né? Eu não vou colocar o max width, por quê? Porque eu vou dizer que esse meu card ele vai ocupar 100% da largura do meu container. O meu card está dentro do container. Então, eu colocando que ele vai ter uma largura de 100%, sempre a largura dele vai se ajustar ao tamanho do meu card container. Perfeito? Agora, aqui embaixo, eu vou colocar um height também de 100%. Vou colocar um background color black. Fazendo isso, o nosso card já ficou totalmente escuro. Eu vou colocar agora uma borda para ficar mais bonitinha, border radius 20 pixels. Vou colocar um display flex, tá? Para os nossos conteúdos se ajustarem dentro do card. E vou colocar um justify content flex end, para eles ficarem alinhados horizontalmente no final do card. Voltando aqui para o navegador, a nossa imagem já ficou de um lado e o nosso conteúdo do card ficou do outro. Agora, pessoal, a gente tem os seguintes elementos aqui dentro do card. Nós temos a imagem e nós temos também o body card, tá? Todo esse conteúdo está dentro do body card. Então, nós vamos começar estilizando a imagem e em seguida o nosso body card. Então, vou voltar aqui e agora eu vou referenciar a div que contempla a nossa imagem. Ela está dentro da div card e ela possui a classe image card. Aqui na nossa div image card, nós vamos colocar um max width de 280 pixels e um position absolute. O que é esse position absolute? Eu ainda não expliquei para vocês sobre positions no CSS. Isso aqui é uma aula mais lá para frente, mas como eu vou estar utilizando, eu vou explicar rapidamente o que significa position absolute. Por padrão, todas as tags HTML, elas possuem um position relative. Elas estão em um mesmo plano, tá? Na mesma direção. Quando eu coloco position absolute, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse meu elemento e colocando por cima de todas as outras tags. Percebam, aqui no navegador, que a nossa imagem, ela transpassa o nosso card, ela está por cima. E como ela está fazendo esse efeito? Através do position absolute. E se a gente voltar na nossa tela, a nossa imagem já ficou desse lado, ficou meio que, entre aspas, desconfigurado, mas foi proposital e a gente vai ajustar. Quando nós colocamos position absolute em um elemento, nós podemos agora manipular a direção dele. Eu posso jogar ele para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito, através das propriedades top, right, left e bottom, tá? Então são essas quatro propriedades. Então aqui é o topo, lado direito, lado esquerdo e a parte inferior, perfeito? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, top 0, o que vai acontecer? Vejo que a minha imagem ficou colada aqui no topo, ou seja, eu coloquei top 0, então ele não vai aplicar nenhum tamanho para o topo. Porém, pessoal, eu não quero que a minha imagem leve em consideração o tamanho total da minha página.
eu quero que a minha imagem se delimite apenas ao tamanho do meu container. Então, se eu aplicar aqui top 0, ele tinha que colocar a imagem no topo do nosso container, não levar em consideração a página. Então, para resolver isso aqui, pessoal, eu quero que vocês vejam o seguinte. Vou voltar aqui para a nossa página HTML e percebam que a nossa div ImageCard, ela está dentro de quem? Dentro de card, né? Então eu quero que essa minha imagem se delimite apenas ao tamanho do card e não da página toda. Para isso eu vou ter que configurar aqui dentro de card no CSS. Eu vou voltar aqui para card e vou colocar position, dois pontos, relative. Dessa forma, quando eu coloco em um elemento position absolute e ele está dentro de um outro elemento que está com position relative, esse position absolute vai levar em consideração apenas as dimensões do elemento pai em que ele está. Eu vou salvar e se nós voltarmos no navegador, vejam que a imagem já se delimitou ao tamanho do nosso container. Então, com isso, nós podemos fazer o seguinte também. Nós podemos chegar aqui no Image Card e colocar left, dois pontos, vou colocar aqui menos 10% e vamos ver como vai ficar. Olha só, quando eu coloquei menos 10%, ele já ficou aqui uma parte da imagem para fora do card e a outra parte está dentro. Mas ainda não está do jeito que a gente quer, né? Eu tenho que descer um pouquinho mais a nossa imagem. Então eu posso voltar aqui e colocar um top de, deixa eu ver, 20%. Vamos ver como vai ficar. Não, ficou muito grande, né? Eu vou colocar então 10%. Tá? Já estou chegando na altura que eu quero, 7%. Tá, eu acho que agora ficou uma altura boa, né? Se a gente comparar aqui, ó, ainda tem uma pequena diferença, mas a gente vai ajustar isso aqui, tá? Se eu colocar 8, será que 8 é um tamanho? Pronto, 8% e ele está igualzinho ao nosso modelo, tá? Só que olha só o que aconteceu, pessoal. O nosso texto aqui, ele deve ficar do lado direito do card. Mas se a gente voltar aqui, o nosso texto ele foi para o lado esquerdo. Mas ainda agora há pouco ele estava aqui do lado direito. E o que foi que aconteceu? Nós colocamos display flex e a nossa imagem ficou de um lado e o conteúdo do nosso card ficou do outro lado, perfeito? Só que quando eu apliquei Position Absolute no elemento aqui que comporta a minha imagem, ele ficou por cima. Dessa maneira, o meu body card que ficava aqui do lado, ele não sabe mais da existência desse elemento aqui, tá? Porque ele está por cima, é como se ele não estivesse mais dentro do nosso elemento card. Então, dessa forma, o meu texto veio para cá, para trás. Mas daqui a pouco nós já vamos ajustar isso. Tá? Então, voltando aqui para as nossas configurações de estilização, eu vou estilizar agora a nossa imagem, né? Que nós estávamos estilizando a div image card, nós não estávamos estilizando a imagem, tá? Eu vou estilizar a nossa imagem que está dentro da div card, que está dentro de image card, e agora eu referencio a tag img. Aqui dentro eu vou dizer que a minha imagem ela vai ocupar 100% da largura do image card, tá? Ela vai ter também um height de 100%. Eu vou arredondar as bordas dela, tá? Vou colocar um border radius 20 pixels, tá? Para arredondar. Vamos voltar aqui. Pronto, a nossa borda já ficou arredondada. Pronto, a nossa borda já ficou arredondada e já está bem parecido com o nosso modelo. Agora percebam que o nosso modelo aqui, ele tem um sombreamento, tá? Olha, ele tem esse sombreamento aqui que dá essa impressão de profundidade. Como é que a gente aplica esse efeito aqui? É muito simples. Vou voltar aqui para o nosso CSS e aqui na nossa imagem, nós vamos utilizar a propriedade Box Shadow. Tá? Esse Box Shadow, ele é responsável por aplicar essas sombras nos nossos elementos. Você consegue fazer isso em qualquer lugar, não é só em imagens. Você pode aplicar isso em outras tags também. Primeiro, o que vocês precisam saber é que o Box Shadow possui 4 parâmetros. Nós temos o primeiro, espaço, o segundo, terceiro e quarto. O primeiro parâmetro, eu informo se eu quero aplicar o efeito de sombra na horizontal. Aqui eu vou colocar 0, que eu não quero que ele fique com a sombra mais para um lado e nem mais para o outro.
Se eu colocar 0, ele vai aplicar a sombra tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aqui no segundo parâmetro, eu informo o efeito de sombra na vertical. Eu vou colocar também 0, porque dessa forma ele vai aplicar o efeito de sombra tanto em cima quanto embaixo. O terceiro parâmetro, ele é o tamanho da minha sombra. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 15 pixels, ela vai ter um tamanho. Se eu achar pequena demais, eu posso colocar 25 pixels e ela vai ficar com um tamanho maior ainda. Eu vou deixar esse tamanho de 25 pixels para a gente ver se vai ficar bom. E o nosso último parâmetro é a cor da borda. Eu posso aplicar qualquer tipo de cor, vermelho, amarelo, verde, preto. Eu tenho aqui já uma colinha da mesma cor que está no nosso modelo. Eu estou utilizando essa cor aqui, que é mais ou menos nessa tonalidade, que é a mesma cor que o nosso modelo. E se a gente voltar aqui, ó, já foi aplicado a cor para a nossa imagem. Deixa eu comparar com o nosso modelo aqui do lado. Pronto, olha, eles estão na mesma tonalidade. Perfeito? Então, agora que a gente estilizou a nossa imagem, a gente precisa estilizar o corpo do nosso card, né? Então, eu vou referenciar ele aqui. Ele está dentro da div card, né? E possui a classe body card. Abre e fecha os chaves. E vou colocar aqui para ele, pessoal, um max width, tá? De 58 pixels mais ou menos. Eu vou colocar uma largura menor para ele. Olha, vejam que quando eu coloquei uma largura menor, ele já sumiu, ele já saiu daqui e veio para cá. Por que isso aconteceu, pessoal? Por que ele saiu daqui de trás e veio para cá? Primeiro, porque esse aqui é o tamanho dele. Deixa eu colocar uma borda aqui. Vou colocar um border de 3 pixels, solid. Vou colocar red para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha aqui, ó. O nosso body card ele tem essa dimensão aqui, tá? Ele estava atrás da nossa imagem e agora ele está desse lado. O que foi que aconteceu? Acontece, pessoal, que o nosso body card ele está dentro da nossa div card. Olha só, vou voltar aqui para a página. O nosso body card ele está dentro dessa div aqui. E nós configuramos para essa nossa div card que ela vai ter um display flex e um justify content flex end, ou seja, ela vai jogar todos os elementos para a direita, para o final do card, ficando dessa maneira aqui. Então, como por padrão o meu body card ele pega 100% aqui da largura, ele estava aqui atrás, né? Mas se eu diminuir, ele vai sempre ficar do lado direito, tá? Então, por isso ele ficou dessa maneira. Tá? Eu vou permanecer com essa borda aqui para a gente ter uma noção da delimitação do nosso body card, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar aqui no body card um display flags, perfeito? Colocando display flags, eles ficaram um ao lado do outro. Nós temos o texto aqui que você não está vendo, olha. Então, ele deixou o texto, o meu subtítulo, a minha descrição, os ícones e os botões um ao lado do outro, porque eu estou utilizando display flags. Vou colocar um Justify Content Center. Vou colocar também um Align Item Center, perfeito? E assim ele alinhou aqui na vertical. E eu vou fazer o seguinte: eu não quero que os meus elementos fiquem um ao lado do outro. Eu quero que eles fiquem um embaixo do outro, tá? Como estavam. Então eu vou utilizar aqui o Flex Direction, tá? E vou colocar Column, perfeito? Então agora eu mudei a direção do Flex Direction, ao invés de row, né? Ou seja, em linhas, ele vai alinhar em formato de colunas. Agora sim, olha, eles ficaram um embaixo do outro, perfeito? Agora que nós estilizamos o nosso body card, vamos estilizar a nossa tag H1. Para referenciar a tag, eu vou colocar aqui card, vou colocar que ela está dentro de body card e vou referenciar a tag, opa, H1 não, pessoal, H2, desculpa. E para a minha tag H2, eu vou colocar um color white, assim ela já aparece aqui para gente. E vejam que o nosso subtítulo está muito colado com o título. Eu vou aplicar uma margem aqui, só que uma margem borrow, né? Uma margem para baixo. Vou colocar uma margem de 10 pixels, tá? Eu acho que é suficiente. Deixa eu ver aqui, ó, ele já deu um espaço que já é suficiente, né? Agora, depois de aplicar a estilização do título, vamos estilizar o nosso span, que é o nosso subtítulo. Eu vou fazer a mesma coisa, vou referenciar o card, ele está dentro de body card, e agora eu vou referenciar o span. No span, eu vou colocar apenas um margem bottom de 25 pixels.
uma margem para baixo, porque a descrição está muito colada nele. Ó, e eu aplicando essa margem para baixo, ele já fica aqui com essas dimensões. E agora eu vou aplicar uma cor para ele também, tá? Então vou colocar aqui Color e eu vou colocar essa cor aqui, pessoal, que já é a cor que está no nosso card modelo, né? Eu já tenho a cor definida e o nosso subtítulo vai ficar dessa maneira. Só que eu estou percebendo, pessoal, que o nosso texto ele está centralizado, né? Comparando aqui com o nosso modelo, o texto ele começa aqui da esquerda para a direita, né? E aqui está centralizado. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu acho que nós aplicamos aqui no bodycard o alinhamento incorreto. Ó, tá aqui. Eu coloquei Align Item Center, tá, pessoal? Não seria Align Item Center, seria Align Content Center, tá? É o alinhamento do container. Dessa maneira, ele estava centralizando os nossos itens. E o Align Content, ele centraliza o elemento todo, tá? Não o conteúdo que está dentro dele. Então, se eu salvar aqui, o nosso texto já vai ficar para a direita. Tá? Então, faço essa correção aqui, ó, é Align Content Center. E agora a gente vai estilizar a tag P, né? Tá faltando estilizar essa tag, então vou referenciar aqui o card, body card, e vou colocar aqui a tag P. Na tag P eu vou colocar a mesma cor que o nosso span, né? Que o nosso subtítulo, que é essa cor aqui. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Se eu salvar e voltar para o navegador, ele vai ficar com a mesma fonte do jeito que eu configurei. Mas, olha só, pessoal, como eu tenho uma estilização aqui para a minha tag P, que é exatamente igual ao que eu tenho aqui no span, nós podemos aplicar uma só estilização que vai servir para várias tags. Como é que dá para fazer isso? Eu vou criar aqui uma configuração de cor em comum, tanto para span quanto para tag P. Então eu vou fazer assim, eu vou copiar aqui a referência do meu span e vou dizer aqui, aplique uma estilização para o span, vírgula, e para, quem mais? E para a nossa tag P. E vou colocar aqui, ó, tag P. Agora eu abro as chaves e aqui dentro eu vou colocar a estilização que tem em comum para os dois elementos. Então, o que tem em comum para os dois elementos é a nossa cor. Dessa maneira, eu tiro aqui essa estilização daqui, tiro a color de dentro do span e agora eu estou fazendo em um único só comando, pintando aqui a cor da fonte, tanto para o meu span quanto para a tag P, somente colocando uma vírgula aqui. Agora, a próxima coisa que nós vamos estilizar são os nossos ícones aqui, né? E os nossos ícones, eles estão aqui embaixo, dentro de uma div network, certo? Então, eu vou chegar aqui, vou referenciar essa div network, ela está dentro de bodycard, tá? E vou colocar aqui ponto .network. E aqui dentro eu vou colocar um margem, tá? Uma margem. Primeiro, ele está muito colado aqui com o meu texto de cima. Então eu vou aplicar uma margem para a parte de cima de 15 pixels, tá? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E nas laterais eu não quero que aplique nenhuma margem. Dessa maneira ele já descolou aqui, já deu um respiro, né, dividindo aqui os ícones com a descrição e com os botões, tá bom? Perfeito. Então, era só isso para estilizar o network. Agora eu vou estilizar os links, tá, dos nossos ícones. Então, eu vou colocar aqui também bodycard, que está dentro de network, e vou referenciar aqui a minha tag A, que é o meu link. Eu vou colocar um color white, todos os meus ícones vão ficar branco, tá? Vou aumentar eles de tamanho. Para aumentar os ícones de tamanho, nós utilizamos o font size. Vou colocar um font size de 25 pixels aqui e vejo que eles já aumentaram de tamanho, mas eles ficaram muito colados aqui um do outro. Então nós vamos aplicar um margem right, né, que seria uma margem para a direita, e vou colocar 10 pixels. Perfeito? Voltando aqui, ele já ficou do jeito que a gente queria. Então, a estilização do link já está ok. Vou estilizar agora os nossos botões. Eu vou referenciar aqui também bodycard e vou colocar a nossa classe btns card. Não é isso? Deixa eu voltar aqui para ver. btns card, é isso. Bom, para essa nossa div aqui que contém os botões, eu só vou aplicar uma margem aqui na parte de cima para descolar ainda mais dos ícones, tá bom? Então aqui
nós vamos colocar um margem. Como é somente na parte de cima, eu vou colocar top. E aqui eu coloco mais ou menos 15 pixels. Dessa maneira ele já vai descolar dos ícones de cima. Mas aqui embaixo, agora eu vou estilizar os nossos botões. Então eu vou colocar aqui também bodycard, que os botões estão dentro de bodycard e estão dentro de BTN Card. E agora eu referencio o button, tá? Eu vou colocar aqui para os botões um padding na parte superior e inferior de 10 pixels e nas laterais eu vou colocar 25 pixels. Fazendo isso, eles já vão ficar com essa aparência aqui, ó, com esse tamanho. Perfeito? Eu vou aplicar também um arredondamento de borda, border radius, e vou colocar 30 pixels, um valor bem alto, que é para ele ficar, ó, bem arredondadinho. Mas percebam que os botões ficaram com uma borda aqui meio feinha, tá? Então a gente pode tirar essa borda daqui. Vou colocar um border zero e aí ele some com essa borda, olha, perceberam? É bem sutil, mas faz toda a diferença, tá bom? E também eu quero, quando eu passar o cursor por cima aqui dos botões, eu quero que fique aquela mãozinha, tá? Então, para colocar essa mãozinha, basta acrescentar cursor pointer, certo? Fazendo isso, a gente já tem esse efeito aqui, ó. Esse efeito de link aqui, ó. Agora, deixa eu comparar com o nosso modelo anterior aqui. Olha só, o primeiro botão, ele tem uma borda e o fundo é preto. Ou seja, o nosso fundo do card é preto. Então, ele não tem fundo, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai estilizar esse primeiro botão. Então, eu vou voltar aqui no nosso arquivo CSS e vou fazer uma estilização aqui em bodycard, tá? Vou referenciar aqui a div btn_card e eu quero estilizar somente o primeiro botão, que é esse saiba mais, tá bom? Então vou colocar aqui a classe dele, saiba traço mais, perfeito? E aqui dentro de saiba mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, olha, um background color. Como ele é transparente, ele não tem fundo, eu vou colocar aqui transparente. Dessa maneira, olha só, ele nem apareceu aqui porque a fonte dele é preta também, tá? E ele está sem borda. Mas aqui embaixo eu vou colocar uma borda para ele. Eu vou colocar uma borda de 2 pixels, né? Do tipo solid. E vou colocar essa cor aqui. Essa cor é um cinza. Ele vai ficar mais ou menos dessa maneira. Perfeito? E agora eu preciso fazer o meu texto do botão aparecer aqui. Então, para isso, eu vou colocar um color e vou aplicar a mesma fonte que eu apliquei lá em cima, tá? Então, voltando para a página, ele já vai ficar com essa aparência. Agora nós vamos tirar essa borda vermelha aqui do nosso bodycard. Bom, eu acredito que nós já estilizamos todos os nossos elementos. Vamos voltar para o navegador para ver como o nosso card ficou, né? Estilizamos aqui a nossa imagem, título, subtítulo, a descrição. Ah, pessoal, olha só. A nossa descrição, ela está muito colada aqui na margem do nosso card. Ficou faltando nós aplicarmos uma margem interna aqui no elemento em que ela está. Então, vou voltar aqui. Qual é o elemento em que a nossa tag P está? Bom, ela está dentro de bodycard. Então, nós voltamos aqui, procuramos onde nós estilizamos o bodycard e aqui embaixo eu vou acrescentar um page, né? É uma margem interna, tá? Para o lado direito, writing, e vou colocar aqui 10 pixels. Eu acho que agora vai ficar bem legal. Voltando para o nosso card, nós temos aqui o nosso card personalizado. Vou comparar com o anterior. Olha só, pessoal, está praticamente perfeito. A nossa imagem, olha só, eu estou mudando aqui a nossa imagem. Ela não está totalmente alinhada, mas isso aqui é praticamente imperceptível. Bom, agora que a gente finalizou o nosso layout aqui para a nossa versão desktop, vamos dizer assim, né, que é a nossa versão padrão, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou clicar com o botão direito, inspecionar elemento, tá? Vai abrir essa barrinha aqui para mim. Eu vou redimensionar a tela e vou diminuir até chegar em uma dimensão mais ou menos como a de um tablet. Diminuindo um pouquinho, opa, quebrou aqui, e diminuindo mais ainda, olha só como fica na versão para celular. Então, o nosso site ficou completamente quebrado, tanto nas versões de celular quanto na versão para tablet, né? Ficou completamente quebrado. E por que isso aconteceu? Porque, pessoal, nós não aplicamos, né, as técnicas de responsividade no nosso layout. Nós simplesmente desenvolvemos, criamos todas as estilizações com base em uma tela grande de computador, mas não adaptamos ela para
as telas menores, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, como a gente faz isso? Bom, voltando aqui para a nossa tela, vocês já sabem que vocês assistiram a aula anterior, né, sobre Media Queries, e para a gente poder fazer estilizações em tamanhos de telas específicos, a gente trabalha com Media Queries. Então, eu vou abrir aqui, né, o símbolo de arroba, vou colocar Media, aqui dentro nós vamos colocar uma condição, tá? Abre e fecha os chaves. Aqui dentro da minha condição, a gente tem que colocar o tamanho, né, de largura máxima da minha tela para aplicar uma certa estilização, certo? Então, quando a nossa tela diminuir aqui, chegar em uma determinada resolução, eu vou aplicar uma estilização para que esse layout se aplique nesse tamanho de tela. Aí você vai me perguntar, mas Renato, e como é que eu sei o tamanho que eu tenho que colocar aqui? Aqui eu vou ter que colocar o Max Width, né? A largura máxima de... Como é que eu vou saber esse valor aqui? Olha só, eu vou ensinar uma técnica para vocês, muito simples. Você abre aqui o seu navegador, clica com o botão direito e clica na opção inspecionar, certo? Aqui você vai ver esse íconezinho que é de um computador e de um celular. Você vai clicar sobre ele. Clicou sobre ele, vai aparecer aqui, olha só, essa barrinha aqui, olha, para você poder diminuir e aumentar a sua tela. E vai aparecer aqui essas opções, tá? Então, aqui a primeira opção vai aparecer responsivo para você. Mas se você clicar nesse ícone aqui, você vai ver uma lista de opções para você escolher. Mas o que é isso aqui? Galaxy Note 3, Galaxy Note 2, iPhone SE, iPhone XR. O que que significa isso? Se eu clicar aqui em iPhone XR, é assim que você vai visualizar o seu card em um iPhone XR. E se eu clicar aqui, por exemplo, em um iPhone SE, é dessa maneira que você vai visualizar. E se eu clicar em um Moto G4, é dessa forma. Nós temos também iPads aqui, ó, iPad mini, ele já te dá uma largura um pouquinho maior. Mas aqui do lado, você vai enxergar dois parâmetros aqui. Esse primeiro parâmetro é a largura e esse segundo parâmetro é a altura. Aqui do ladinho, onde você está vendo 50%, é o tamanho da tela que você está enxergando aqui. E eu posso aumentar, posso colocar 75%, ela vai aumentar ainda mais. E se eu colocar 100%, vai ficar gigante, né? Então, ou eu trabalho sempre com 75% ou com 50%, tá? 50% fica pequeno demais, né? Mas a gente pode trabalhar com 75%, tá bom? Esse aqui do lado não vem ao caso, eu não vou explicar para vocês agora, não interessa. Mas aqui do lado nós temos esse ícone aqui, que é o ícone de rotação. Se eu clicar aqui, a tela vai ficar na horizontal. Se eu clicar de novo, ela volta para a vertical, tá? Vou voltar aqui para 75%. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos clicar nessa opção aqui, chamada responsivo. É a primeira opção. Você clica nela e ao clicar, ele vai habilitar aqui, olha, essa barrinha aqui, olha, onde tem dois risquinhos. Essa é uma área para você ampliar e diminuir a sua tela. E vejam que conforme eu vou aumentando e diminuindo, o nosso width aqui, que seria a nossa largura, ele também vai se ajustando em tempo real. Eu quero que vocês olhem para cá e vejam a mudança aqui quando eu arrastar minha tela. Eu vou diminuir e ele vai estar alterando em tempo real as dimensões aqui de largura da tela, tá? Ó, estou ampliando, estou diminuindo, tá? E o que que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou diminuir a minha tela até chegar ao ponto de quebrar o nosso layout. Então, eu vou diminuir mais um pouquinho, opa! E quando chegar aqui, olha, ó, nesse momento, eu vou identificar qual a largura da minha tela. Então, aqui apareceu 800 pixels, né? Que é exatamente em 800 pixels que ocorre a mudança da foto. Tá vendo? Vocês lembram por que a foto ela tá mudando desse jeito? Se eu voltar aqui para o código, eu vou vir aqui em card, HTML, vocês vão ver que aquela nossa tag picture, né, nós definimos a imagem padrão, que é a imagem maiorzinha, né, mais larga, e quando nós chegarmos em uma resolução de tela de no máximo 800 pixels de largura, tá, ele vai mostrar essa imagem que é aquela menor, tá?
Então, como chegou em 800 pixels, né, agora está aparecendo essa imagem. Se eu aumentar, se passar de 800, ele me mostra a imagem padrão, tá? Então, vai ser exatamente nesse momento que eu vou aplicar o Media Query, né, e estilizar a minha tela para resoluções de até 800 pixels. Então, vou voltar aqui, entramos aqui no nosso Style CSS, e aqui dentro a gente vai colocar Max Width 800 pixels. Opa, vou fechar aqui. Primeiro de tudo, o que vamos fazer? Bom, primeiro eu quero que a minha imagem ela fique aqui, né, centralizada aqui em cima do meu card, dessa mesma forma que ela está na lateral, sobrepondo o meu card, né, dando esse efeito de profundidade, mas aqui em cima e centralizada. Como é que a gente faz isso? Tá, voltando aqui para o código, a gente primeiro pode fazer o seguinte: como a minha imagem ela está dentro de uma classe chamada ImageCard, tá? E esse ImageCard está como Position Absolute, nós podemos movimentar essa imagem através do top, do left, do right, de qualquer um desses elementos. Então, se eu vir aqui e estilizar essa minha tag, eu vou colocar aqui card, vou referenciar ela, opa, image card, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui top 0. Se eu voltar para o navegador, opa, eu acho que eu referenciei a classe errada, tá, gente? É image card, tá? Vou colocar image card top 0 e olha só, a minha imagem ela fica aqui no ponto 0 do meu card, tá? E se eu quiser centralizar essa imagem aqui, a gente faz de duas maneiras, pessoal. Quando a gente está utilizando o Position Absolute, para que eu centralize algo em um elemento, basta fazer o seguinte: a gente vai colocar aqui um left, e esse left eu vou dizer que é 50%. Fazendo isso, ele vai movimentar a minha imagem 50% do tamanho aqui do card. Então, vejam, aqui de uma ponta do card até a outra, eu tenho 100%. Então, eu apliquei 50% aqui e ele empurrou a minha imagem para cá. E em seguida, aqui embaixo, eu vou utilizar essa propriedade, transform translate x, tá? E vou colocar aqui 50%. O que significa isso, pessoal? O que é translate x? O translate x me permite movimentar os elementos também na horizontal. Então, dessa forma, se eu estou dizendo aqui que o meu elemento vai se movimentar menos 50% na horizontal, ele vai sair desse ponto para cá 50%. E se a gente voltar no navegador, ele saiu daqui dessa ponta e andou 50% para cá e ficou centralizado. Então, pessoal, essa técnica aqui é para você centralizar qualquer elemento HTML, tá? Se esse elemento estiver com position absolute, tá? Você utiliza left 50% e transform translate x menos 50%. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero pegar essa imagem e ela precisa transpassar aqui do meu card para ficar com um efeito mais bonito. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esse top 0, tá? E vou colocar aqui um menos. Por que menos? Porque eu não quero que ela vá para baixo. Eu quero que ela vá para cima. Então, ela vai aplicar aqui ela vai se movimentar, tá? Negativamente, mais para cima. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 80 pixels. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho para cima, 100 pixels, tá? Eu acho que aí ficou um tamanho bom, tá? Perfeito. Agora, pessoal, vejam que o nosso conteúdo aqui do card ele ficou por detrás da nossa foto, né? A gente precisa resolver isso. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Se vocês perceberem, esse nosso texto aqui, ele está aqui do lado porque ele está dentro do card e nós aplicamos o display flex nesse card, deixando a imagem ao lado do conteúdo aqui do card, certo? Então, o que eu vou fazer para esse meu texto, ele ficar mais para cá para baixo da imagem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu Media Query e vou aplicar uma estilização para o meu card, certo? Que se você for lá para cima e ver a estilização dele, ele vai estar com Display Flex, certo? Então, eu vou colocar aqui para ele um Flex Direction
column, vou mudar o direcionamento do alinhamento dele. Vou colocar em coluna ao invés de linhas. E ao fazer isso, o nosso texto já fica para cá para baixo, né? Já mudou de posição e vai ficar mais fácil da gente manipular. Para a gente manipular o conteúdo do nosso card, esse conteúdo está dentro do elemento body card. Então, eu vou fazer referência ao card e vou fazer referência ao body card. Para a gente poder ver as delimitações desse elemento, eu vou aplicar aqui uma borda para ele, tá? De 3 pixels, solid, da cor vermelha, red, tá? Olha só, aqui eu consigo ver o tamanho que ele está. Então, ele está ocupando somente esse espaço aqui. E o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou dar uma olhadinha nas configurações padrão dele aqui em cima, tá? E ver como ele foi configurado. Olha só, nós aplicamos aqui uma largura máxima de 58%, né, na configuração padrão dele. Mas aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de aplicar 58%, eu vou dizer que ele vai ter uma largura máxima de 100%, tá? E ao fazer isso, nosso texto já ocupou 100% da largura do container e já deu uma melhorada no visual. Aí, para melhorar ainda mais, a gente pode vir aqui e colocar um Text Align Center para centralizar o nosso texto. Agora, eu preciso pegar esse meu texto aqui e colocar ele um pouco mais para cima. Existem várias formas que dá para a gente fazer isso, né? E eu vou fazer da seguinte forma. Bom, o nosso body card, ele está dentro do card. E nós alteramos o body card, a direção dele, né, para column, em formato de coluna. Então, dessa forma, eu posso alinhar, né, o conteúdo do card através do Justify Content Center. Como ele está alinhado na horizontal, ele vai ficar, deixa eu atualizar aqui, ele vai ficar centralizado aqui no nosso card, tá? Agora, o nosso texto ficou por detrás da imagem, né, da nossa foto. O que dá para a gente fazer? Eu vou diminuir um pouquinho mais essa imagem. Eu vou vir bem aqui, vou chamar aqui card, card, image card, vou chamar a tag img e vou colocar um width para ela de, eu acho que 220 pixels. Eu acho que esse tamanho tá bom. Pronto. Aí, 220 pixels, ele já deu aqui um espaçamento entre o título, né? E ficou tudo ok. Agora, a gente tem que afastar um pouquinho mais esse nosso texto, né, nas laterais aqui do card. Tá muito colado. Então, vou voltar aqui no nosso arquivo e vou colocar uma margem interna, um padding, tá? Não quero colocar nenhuma margem no top e nem no bottom, mas nas laterais eu vou colocar uma margem de 15 pixels. Vamos voltar aqui, pronto. Ele já aplicou aqui a margem. Deixa eu tirar essa borda também, eu já consegui fazer o que eu queria, né? Não preciso mais utilizar essa borda. Eu acho que agora, pessoal, o nosso layout na versão de tablet já está funcionando, né? A gente já tem aqui um espaçamento, né? Os textos já estão alinhados, a imagem já está aqui em cima, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. Então, a nossa versão tablet já está ok. Agora a gente precisa fazer a modificação para a versão de celular, tá? Então, se a gente diminuir um pouquinho mais, eu tenho que aplicar as estilizações para celular. Apesar de que o layout ficou bom também para celular, mas a gente vai fazer algumas alterações para ele ficar mais atraente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a minha tela até que ele chegue em um ponto que eu ache que eu deva fazer as alterações. Então, por exemplo, quando chegar em 800 pixels, ele vai mudar para a versão tablet. Eu vou diminuir até chegar num tamanho que eu acho que eu deva modificar. Eu acho que aqui tá bom, né? 600 pixels já tá bom para a gente fazer essa alteração. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Qual vai ser a nossa alteração? Primeiro, a gente vai arredondar essa foto e basicamente arredondar a foto e os botões vão ficar pegando toda a largura aqui do card, tá? Eu vou colocar 50% aqui e 50% aqui, tá? Então é basicamente isso. Então deixa eu voltar aqui. Agora eu vou fazer a estilização na minha imagem quando a nossa tela chegar em 600 pixels. Vamos lá. Então a gente vai colocar aqui arroba, opa,
escrevi errado, @media, tá? Abro aqui, vou colocar max width, tá? Quando chegar na largura máxima de 600 pixels, ele vai entrar aqui e a gente vai estilizar agora a nossa imagem. Então tá aqui, olha, aqui em cima eu já vou copiar esse comando, vou colar aqui e para arredondar a nossa imagem, a gente coloca aqui um border radius, tá? E eu vou colocar 50%. Dessa forma, nossa foto já foi completamente arredondada aqui, né? Ficou bem bonito. Agora a gente vai expandir os botões. Então, para estilizar os botões, deixa eu pegar aqui a nossa referência, tá aqui, ó. Tá aqui, bodycard, btns card e a tag button, tá? Então, peguei a referência aqui e o que eu vou fazer? Quando chegar nesse limite de tela, aqui em até 600 pixels, eu vou aplicar um estilo para cá, para o botão de que eu vou colocar um width de 50%. E assim eu vou expandir cada um desses botões para ocupar 100% do card. Então, fazendo isso, opa, os botões eles acabaram dando uma quebrada, porque a gente ainda tem as margens, né? Então acaba somando tudo. Então vou fazer o seguinte, ao invés de 50, eu vou colocar 49%. Vamos ver, ó, tá aqui, 49%. Aí dá um desconto das bordas, tá? Então aqui os nossos botões já ficaram ocupando metade de um lado, que é o Saiba Mais, e a outra metade, o Fale Comigo. E basicamente o nosso layout foi finalizado. Agora vamos testar aqui, né, toda a responsividade. Isso aqui é a nossa tela, né, em forma cheia, no full screen, e a gente vai diminuindo até chegar em 800 pixels para alterar. Ó, já fez a alteração, né? Ó, mudou para a versão de tablet. Agora diminuindo mais ainda, a gente faz a alteração aqui para celular. Agora vocês perceberam que está meio seco essa transição? Olha só, a mudança da foto, olha, tá vendo? Ela muda muito drasticamente e a foto sai daqui de cima para baixo também muito drasticamente. Como é que a gente faz essa alteração aqui para essa transição ser feita de forma suave? É muito simples. Então, primeiro, eu vou fazer a transição da foto, tá? Então, eu quero que essa minha foto ela saia desse lado e vá para cá de forma bem suave. Então, eu vou voltar aqui na versão de tablet. Quando a gente aplicar essa transição aqui, olha, de mudança aqui da parte lateral para o topo do card, eu vou fazer uma alteração aqui em Image Card. Só que essa alteração a gente coloca na configuração principal aqui da nossa página. Então, eu vou procurar onde eu estou configurando aqui o Image Card. Deixa eu voltar aqui para cima. Vou procurar, tá aqui, Image Card, achei. Então eu vou colocar aqui que toda a transição, ó, transition, ela vai ser de 1 segundo, tá? De 1 segundo. E eu vou colocar aqui uma transição suave, tá? Ease in out. Então essa função aqui, essa propriedade faz com que as mudanças que ocorram nesse elemento, tá? Sejam feitas de forma suave, tá? E vão durar até 1 segundo. Então, se a gente voltar aqui para o nosso navegador e redimensionar a tela, ó, ela vai, né, ser movimentada de forma bem suave, tá? Agora a gente vai fazer a alteração na própria imagem, né? Que na imagem eu estou arredondando ela, né, na versão de celular e ela tá tendo esse efeito aqui, olha, bem drástico. Então vamos voltar para lá para o nosso código. Tá aqui embaixo a nossa imagem, eu vou fazer a mesma coisa. Transition. A transição vai durar 1 segundo. E eu vou colocar aqui uma transição suave também. Ease in, ease out. Tá? E se a gente voltar, eu vou diminuir aqui a nossa tela. E olha só como ficou a transição. Olha aí. Muito massa, né? O show de bola. Então agora vamos fazer o nosso teste final. Aqui é a nossa versão desktop. Vou diminuir mais ainda aqui, olha. Até chegar em 800 pixels. Opa, versão tablet ficou dessa maneira. E quando chegar na versão para celular, a pessoa vai visualizar dessa forma aqui.
Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nessa aula você aprendeu bastante coisa de CSS, coisas muito avançadas e construiu junto comigo esse card profissional que você pode inclusive estar utilizando em seus portfólios. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou esclarecer as dúvidas de todos, tá legal? Ninguém vai ficar com dúvida aqui. Então, até a próxima e um forte abraço.